A nova geração de consoles está mais poderosa e também mais exigente. Por isso, pode ser que você precise fazer um upgrade na sua TV para aproveitar tudo que eles têm a oferecer. Mas qual modelo escolher? Quanto vale a pena pagar? E o mais importante, faz diferença mesmo? É o que a gente vai tentar te explicar hoje. Se você gostar de qualquer um dos modelos que comentarmos, tem links na descrição e também para o nosso comparador Escolha Segura, que pode ser utilizado tanto no computador quanto no seu celular Android para sempre economizar. Sabendo disso, vamos para a pauta. Para começar, uma das grandes novidades dessa nova geração de consoles é a capacidade de reproduzir jogos na resolução 4K. Não são todos os títulos que chegam nessa resolução de forma nativa, isso daí é verdade, mas também não existe muito benefício em pegar uma TV nova hoje com resolução menor. Então, se você não quer ou não pode gastar muito, a nossa primeira recomendação é o modelo de entrada Samsung TU7000 de 43 polegadas ou a LG UN7300 também de 43 polegadas. Elas são as 4K mais baratas. Isso não quer dizer que elas são as melhores, elas são as mais baratas, tá? Lembre-se disso. A diferença entre elas é basicamente o tipo de painel. Ele é VA no caso da Samsung, que tem melhor contraste, porém piores ângulos de visão, e IPS na LG, onde a lógica se inverte. Bons ângulos de visão, mas menor contraste. Eu posso passar o vídeo inteiro aqui listando os efeitos que isso tem no uso real, mas no final do dia é basicamente gosto e usabilidade. Então tem que olhar ao vivo, tem que pensar se tem mais gente assistindo com você, se você está sozinho, o que você prefere e o que você gosta mais. O bom desses dois modelos é que o benefício vai além da alta resolução, pois os modelos 4K também trazem o recurso HDR, ou seja, alto alcance dinâmico. O HDR é uma das outras melhorias dos novos consoles, então basicamente isso daí vai significar que o contraste, as cores e até o brilho irão melhorar, resultando numa imagem mais bonita e mais viva, capaz até de aumentar o realismo de certos momentos, principalmente quando a gente fala de cenas mais complexas, com vários pontos de luz e sombra. O HDR gera informações adicionais para a TV, então é importante que tanto o console consiga gerar essas informações, quanto a TV consiga ler essas informações. Em alguns consoles você precisa habilitar essa função HDR e com isso a TV já identifica sozinha que ela está recebendo as informações, então é super simples. Outra evolução nessas TVs 4K e que vai conseguir amarrar tudo isso que a gente falou até agora é a presença de processadores. Eles leem o HDR, fazem ajustes e principalmente aplicam um upscaling em conteúdos que não são 4K. Todas as TVs 4K geralmente têm um processador, mas eu considero que a Samsung e a LG são as melhores nesse quesito. Aplicar o upscaling pode aumentar um pouco a latência, e por isso mesmo a função é reduzida no modo jogo das TVs. Eu, no fim, não sinto tanta diferença entre o modo jogo e outros modos que têm mais isso. Então eu alterno as configurações dependendo do jogo. Tal função é importante para os novos consoles, mas ainda é mais importante para os antigos. Ele também pode ajudar no PS5 e Series X quando ativamos o modo Performance e afins, onde você sacrifica um pouco da resolução para segurar o jogo em 60 quadros por segundo, que a gente pode colocar como o maior avanço deles. Isso é uma vantagem ainda maior para o Xbox Series S, que é muito mais barato, mas que alcança apenas a resolução Quad HD. Do Quad para o 4K, daí a TV vai fazer esse ajuste com o upscaling. Vale comentar que é por conta dessa função de upscaling que geralmente a gente coloca as duas sul-coreanas, Samsung e LG, como preferência, pois apesar dos modelos da TCL, Semp e Philips também trazerem um HDR muito bom, às vezes até melhor, no upscaling elas costumam estar mais limitadas. E como a diferença no preço não é muito expressiva, a gente dá preferência ao modo Performance, coloca as duas na frente, joga lá o upscaling e pronto. Se o seu foco for jogar, esses dois modelos vão super bem, tanto para isso quanto para as outras coisas do dia a dia. Só lembrando também que os preços podem variar, tá? Então não esquece de conferir o nosso novo aplicativo Escolha Segura. Você instala ele no celular e pode usar para procurar os menores preços. É só entrar no site que aparece um pop-up te avisando se aquele é o melhor preço ou se tem algum lugar mais barato, tá? Só dá uma olhada aqui embaixo e bora continuar com a pauta. Ainda nessa mesma pegada, mas por um valor um pouco maior, você encontra também a Samsung TU8000, que traz basicamente os mesmos benefícios da TU7000, só que com melhores cores, melhor processamento e, claro, mais conexões HDMI, além de contar com modelos de 50, 55 e bem mais polegadas. Entre a TU7000 e 8000, eu pegaria uma 8000 na maioria dos casos, até porque a gente sabe que, olha só,
Se você tem um console, você tem vários. E mais HDMI quer dizer que você pode deixá-los todos conectados de uma vez só. Então, eu realmente prefiro a T8000, é um dos modelos que eu escolhi para casa e gostei bastante dela também para jogar. Agora, outra novidade dos consoles é que agora eles conseguem alcançar 120 quadros por segundo de frame rate, o que vai exigir uma TV ainda mais parruda e com painel de 120 Hz. Até porque não adianta enviar 120 quadros e a TV transformar em 60, né? Tem muito modelo também que fala que é 120 Hz artificial, ou seja, ele pisca entre os quadros para limpar a imagem e dar uma sensação de fluidez, mas não é 120. Para conseguir isso, você precisa gastar um pouco mais e pegar pelo menos uma Samsung Q70T e principalmente a LG Nano 86, que quando você olha para as especificações foram praticamente feitas para essa nova geração. Ambas são os primeiros modelos de suas respectivas marcas a trazerem o painel de 120 Hz nesse ano, tá? Nessa geração. E também tem o suporte ao HDMI 2.1, que é necessário para alcançar essa taxa em uma resolução alta. Além disso, tudo melhora perante os modelos de entrada, imagem, processamento e som. Já vem o pacote completo. A questão é que a quantidade de jogos que terão capacidade de chegar numa taxa de quadros tão alta é menor. O jogo precisa ser mais leve. Eu mesmo só consegui 120 frames por segundo com Ori and the Will of the Wisps. Outros exemplos onde você consegue ganhar fluidez é no Fortnite, daí você tem que regular as configurações, e no COD Cold War. O Destiny também permite tal frequência em alguns dos modos. E claro, temos o Devil May Cry 5 também, que dá para atingir 120 frames. É a partir desses modelos que você consegue habilitar o modo de taxa de atualização variada no Xbox Series X, para corrigir possíveis problemas com screen tearing, que eu confesso eu não sofri nenhuma vez, mas nunca se sabe como será o futuro, então é bom ter todas essas funções. Para escolher entre as marcas, além das diferenças entre o painel VA e o IPS, existe também a diferença na tecnologia QLED e NanoCell, que não afeta tanto assim a comparação. Numa explicação breve, as QLED e as NanoCell fazem uso de pontos nanométricos capazes de filtrar as cores de uma forma melhor do que os LEDs tradicionais, e aumentar significativamente o volume de cores que cada TV é capaz de reproduzir. O resultado é um jogo com as cores mais vivas do que nos modelos anteriores e que, se possível, valem muito o investimento. Na hora de escolher entre a Samsung e a LG, se você não tem opinião forte sobre o VA ou o IPS, a gente recomenda seguir com a mais em conta, que a experiência no final vai ser bem parecida. Mas calma que ainda não acabou, pois você consegue ir além com a nossa próxima recomendação, que é a Q80T da Samsung. Ela também tem os 120 Hz, os avanços incrementais na qualidade de imagem, de processamento e por consequência de HDR e upscaling. Mas a cereja no topo do bolo é o sistema de som de 5.1 canais, com falantes de 60 watts e potência RMS. Quando a gente testou essa TV, eu confesso que num primeiro momento eu não achei que existia algum motivo para fazer um upgrade até ela, pois o preço é um pouco mais caro. Mas a capacidade de áudio é tão grande que ela dispensa ou complementa o sistema de som à parte, o que me fez reconsiderar esse argumento. Tudo isso acaba sendo ainda mais relevante para jogos, onde ter o som bom pode fazer muita diferença, principalmente naqueles casos onde a música e o som são praticamente um personagem à parte. Outra vantagem aqui é a implementação do Local Dimming Full Array. Isso significa que existe uma série de pontos individuais de iluminação na TV que atuam de forma independente, de acordo com a necessidade da cena, o que possibilita o uso de um painel com ângulos de visão melhores e mantém o contraste num nível elevado. O único problema nesse caso aqui é que quando o modo gaming está ligado, geralmente o Local Dimming sofre um pouco, afinal, os dois recursos compartilham o mesmo processador, e a TV vai dar prioridade para o baixo input lag do modo game, o resto fica para segundo plano. Ainda é melhor do que a Q70T, que não tem o recurso, ou que a NanoCell, que tem, mas que não é tão boa nesse quesito. Só que eu preciso lembrar que essa vantagem do Local Dimming Full Array é pouca quando a gente fala em jogar, então serve muito mais para filmes e vídeos. Para terminar, se você quer a melhor TV possível, a vencedora da lista de hoje é a LG CX, que é o televisor com painel OLED da LG. Ela não é tão mais cara do que a Q80T, só que ela leva vantagem em muitas frentes diferentes. A começar pela tecnologia totalmente diferente do painel, o OLED. TVs desse tipo não utilizam o painel iluminado na traseira, com aquela série de filtros na frente para criar a imagem correta. Aqui, cada pixel funciona de forma independente, o que inclusive dispensa a necessidade da tecnologia Local Dimming, já que essa é uma capacidade inerente ao painel, e com resultados ainda melhores do que nas QLED ou as NanoCell mais caras.
O volume de cores é maior, mas a vantagem específica para quem está pensando em jogar é a resposta do pixel, que é praticamente instantâneo no OLED, resultando num movimento muito mais suave e natural do seu personagem. Geralmente isso não é um problema nos modelos anteriores, porém quando colocado lado a lado é perceptível o quão melhor é por aqui no modelo OLED. No entanto, OLED também tem suas desvantagens, e algumas bem grandes, que tornam a escolha entre ela e a Q80T um pouco mais difícil. Quem conhece um pouco mais do mundo das TVs já deve imaginar que sim, eu tô falando do burn-in. Verdade seja dita, os modelos mais novos avançaram bastante nesse quesito, e eu diria que não é um fator importante se você só vai usar a TV como um cinema em casa. Para quem está considerando jogar muito o mesmo jogo com os novos consoles, é melhor ter um pouco mais desse problema em mente. Se você joga vários títulos diferentes por poucas horas por dia, ou vai ficar várias horas jogando um single player, que você vai zerar e deixar de canto, pode jogar tranquilo, tá? A TV consegue lidar com essas situações. O problema é em multiplayers, que você joga por meses e meses e meses e fica lá com sempre a mesma UI impressa na tela. Existem relatos de pessoas que estão meses com a TV e nenhuma sofreu nenhum problema, mas você sabe o quanto você joga, tá? Então fica de olho nisso e claro, tem um outro problema que é a LG CX, ela tem um brilho bem menor do que a Q80T. Então se você vai jogar num espaço escuro, a LG vai ser melhor. Se você vai jogar num espaço mais aberto, com luz do dia, se você gosta de jogar de dia, se você é esse tipo de pessoa, daí você tem que ir com a Q80T. Mas eu imagino que a maioria dos jogadores gosta mais de jogar de noite, né? Ou tem tempo para jogar à noite. Bem, e com isso passamos por todos os principais modelos que nós recomendamos para quem quer jogar, tá? Eu me mantive bastante entre Samsung e LG pelo ponto de upscaling e por, claro, a gente ter modelos em todas as faixas de preço dessas marcas, então você consegue ir fazendo upgrade. Se vocês gostaram, link na descrição, comentário e, claro, eu espero vocês no próximo vídeo, tá? Então é isso, meus amigos, olha, até mais!